Muito bem-vindo a mais um vídeo. E o Bitcoin, ele explode a sua alta histórica, 99,5 mil dólares, após a vitória do Trump nos Estados Unidos da América, devido a seu favor ao Bitcoin e pelo fato também dos Estados Unidos utilizar e comprar, eles vão pelo menos, né, após a posse do Trump ao governo, eles vão começar a comprar o Bitcoin como reserva de valor. Mas a pergunta que fica aqui é, para você, né, ser humano que tem trabalho, que vive no Brasil, que recebe seus 4, 5 mil reais, o que isso na prática muda em sua vida, né? Ou melhor, você precisa se desesperar? De alguma maneira, isso vai mudar drasticamente a sua vida a ponto de se desesperar? Meu amigo, vamos lá. Primeiro de tudo, calma, paciência, respire fundo. O ato do Bitcoin bater 99,5 mil dólares é relevante, sim, para quem comprou Bitcoin, né? Muitas pessoas no passado compraram Bitcoin a 500 dólares, 600 dólares. Isso anos atrás. Em uma promessa de que um dia talvez essa moeda valorizasse ou continuasse valorizando do jeito que ela vai valorizando. Agora, imagine que o Bitcoin ele saia de 99 mil dólares e bata 1 milhão de dólares. Isso multiplicaria o que você tem investido em 10 vezes. Se o Bitcoin em algum momento ele comece a ser utilizado como moeda, primeiro, poucas pessoas teriam acesso a essa moeda e é muito provável que o Bitcoin ele se torne o novo ouro, se torne uma reserva de valor, tá? Por quê? O ouro, assim como o Bitcoin, eles são limitados, ou seja, existe uma quantidade limitada. O Bitcoin, se eu não estou enganado, existe 22 milhões de moedas, assim como o ouro, é um acesso limitado. Isso significa que cada pessoa no mundo, somos 7 bilhões de pessoas, cada pessoa não pode ter a sua única moeda. Assim como no mundo, não é todo mundo que tenha o ouro. Então, é natural que, assim como o ouro, o Bitcoin vai se valorizando ao longo do tempo. Agora, não é porque o Bitcoin ele valorizou, obviamente que assim, como se você olhar a história, no ouro, algumas pessoas ficaram ricas ao longo do tempo, não é por isso que é, a- é por isso que algumas pessoas também ficaram ricas ao longo do tempo com o Bitcoin. Mas não é por isso que você deve se desesperar. Na sua vida, Bitcoin pode ser relevante? Bitcoin é ele que eu acho que é relevante, ele pode mudar. Tem um pouco de moeda, um pouco de Bitcoin pode fazer alguma diferença para você? Pode. Mas primeiro, existem alguns passos que você precisa tomar antes de qualquer procedência. Que passos são esses? Cara, você está endividado? Você tem um financiamento que precisa pagar? Do que você recebe no mês, você sobra um pouco todo mês, que você poderia investir um pouco em Bitcoin? Você já tem um patrimônio? Você já tem uma reserva de emergência onde que se você ficasse desempregado, você poderia se dar ao luxo de, durante 6 meses, não se preocupar com lugar para morar, comida, você pode se dar esse luxo? Então, não adianta se preocupar nessa onda, porque assim como essa, virão outras milhares de ondas. O que você precisa se preocupar como pessoa é, primeiro, cara, existe aqui uma estrutura financeira. Tem alguns passos que eu preciso dar antes mesmo de me preocupar com esse tal de Bitcoin. Ele pode fazer uma diferença? Cara, não estou dizendo que não. Mas existem outros passos que é eu tenho alguma perspectiva profissional na qual eu vou, ao longo de 5, 6, 7 anos, ganhar mais dinheiro? Eu era vendedor de picolé. Hoje eu sou gerente de um time.
Eu ganho mais dinheiro que eu ganhava naquela época, obviamente. E eu pretendo continuar crescendo profissionalmente. Agora, o que acontece é que nós temos essas notícias no mercado, temos essas notícias e acabamos de, no lugar de colocar foco no que importa, que é, pô, vou organizar, vou colocar um foco em organizar a minha reserva de emergência. Eu vou colocar um foco na minha vida profissional ou eu vou colocar um foco em empreender para de fato ganhar dinheiro. Existem algumas teses, existem alguns passos que você precisa dar antes de talvez colocar um dinheiro no Bitcoin e esse dinheiro se multiplicar por 2, 3, 4 vezes. A questão aqui é, olhe para o seu profissional, olhe para a sua reserva de emergência. Você deu estes passos? Nós no mundo, a gente já chegou a negociar prata. Prata. A gente já chegou a negociar ouro. Você tinha uma moeda, essa moeda tinha lastro em ouro, e a gente negociava aquilo. A gente já, se você comparar o ouro ao Bitcoin, o ouro ele já foi utilizado como moeda de troca. E na história, o dinheiro que a gente tem atualmente substituiu o ouro. E sim, obviamente que o Bitcoin ele é diferente que o ouro, mas você compara o Bitcoin com o ouro porque existe uma quantidade limitada no mundo e ao longo do tempo tende a se valorizar. E é muito provável que o Bitcoin se torne uma reserva de valor e você não precisa ficar preocupado. Então, foque no seu profissional, foque no seu financeiro, foque nisto, isso realmente importa. Depois de você estruturar isso, aí talvez faça sentido você investir um pouco em Bitcoin. Não se desespere. Calma. Chegou até aqui? Compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar fazendo sentido. Sabe aquele coleguinha que não tem um pé rapado no bolso? Sabe aquele colega que vive falando de Bitcoin? Ele botou R$ 1 no Bitcoin, agora tem 2, mas é um pé rapado, não tem uma vida profissional, nem mesmo começou a ganhar dinheiro? Talvez ele precise ver esse vídeo. Compartilha com ele e mais uma vez, obrigado pela sua ajuda. E comenta aqui embaixo. Vale a pena ou não investir nesse tal de Bitcoin?